Olá, tudo bem com vocês? Eu vim hoje passar para vocês alguns conhecimentos que eu tive na terceira consagração da Ayahuasca. Eu acredito que vai ajudar muita gente, tá? Fiquem nesse vídeo, eu procuro nunca falar muito para não perder o tempo de vocês, tá? Mas realmente vai ajudar muita gente. Eu ontem, no sábado, fiz a terceira consagração da Ayahuasca. Eu já tenho vídeos anteriores da minha primeira e segunda consagração, né? Na primeira e segunda consagração foi muito interessante, eu via muitas geometrias, cores diferentes, sabe, foi muito interessante, tá? Inclusive eu recebi a ativação dos seres elevados, tanto é que essa ativação que eu recebi, que eu chamo de ativação biocristalina, já foram 10 dias depois eu comecei já a fazer essa ativação nos meus clientes. Então eu recebi em mim, daí baixou todo o download de conhecimento para mim fazer esse processo com os clientes. Tá? Só que essa não foi nada igual às anteriores. O que acontece quando você toma ayahuasca? A ayahuasca potencializa o que você está sendo naquele momento. Ela potencializa o que você tem carregando dentro de si e na sua mente, né? Na semana que passou, eu trabalhei com a nossa comunidade a parte de cocriação avançada, mas cocriação avançada dentro da nova Terra. Muda completamente os parâmetros do que nós conhecíamos anteriormente em fazer cocriação. Ele muda, é completamente diferente. A própria cocriação na nova Terra, ela é muito voltada ao nosso corpo e todo esse alinhamento, corpo, energias, mente e lado espiritual. Então nós tínhamos trabalhado na semana sobre isso, e eu principalmente até tenho um vídeo sobre os 3 primeiros chakras, que são a nossa prisão. A maioria das pessoas da humanidade vive nessa prisão dos primeiros chakras. Se você vive nessa prisão, você realmente ainda está escasso, você realmente corre, o dinheiro é muito difícil para entrar na sua vida, ou se entra, sai. Então, sabe, sofrimentos, doença, tudo isso é porque você está preso nos primeiros 3 chakras. É uma prisão ali, esses 3 chakras nossos é uma prisão, tá? Quando a gente consegue sair dessa prisão, não precisa ser totalmente, que nem eu já expliquei para vocês, quando você consegue pelo menos trabalhar um pouco em você para sair dessa prisão, você vai passando para os chakras acima, coração, garganta. Só que você não precisa sair totalmente, às vezes você pode ter resquícios ainda, tá? Nesses chakras inferiores. E quando você sai desses primeiros 3 chakras, você passa pela noite escura da alma, que muita gente, se você não conhece, vai pesquisar para ver o que é essa passagem ali, né? Que você simplesmente transcendeu os 3 chakras e já está acima. Quando você já está trabalhando nos chakras já superiores, a vida já começa a melhorar, você já tem dinheiro, você pode não ter tanto, mas você já tem uma vida mais estável, então já tem mais conhecimento, porque se você conseguiu transcender isso foi através do conhecimento, tá? Então a tua vida melhora bastante. Então, trabalhando isso na semana, eu fui ontem na consagração porque eu queria trabalhar. Eu queria 3 coisas ontem na consagração. Uma, eu sentia que parece que tinha alguma coisa que estava me barrando, tá? E isso eu já sabia de onde era. Foi desde que eu atendi uma pessoa, eu fiz o atendimento, eu tinha recebido a intuição para não atender aquela pessoa, e eu até falo para vocês que são terapeutas, quando vocês receberem a intuição para não atender, não atendam, tá? Parece que me bloqueou alguma coisa ali, esse atendimento, tá? Então eu fui para isso, para tirar esse bloqueio. Fui também, eu queria fazer a ativação da Kundalini, nessa consagração, ativar minha Kundalini, e eu acredito que foi sobre isso. E conhecer mais alguns aspectos da cocriação da nova Terra, tá? Como que é esse processo, né? O que a gente tem que fazer. Ok.
Cheguei lá, o Tiago, a Casa Árvore Sagrada, né, um local aqui no Bacaxiri, em Curitiba, uma casa que eu recomendo. Eles te acolhem muito, eles são muito atenciosos, você se sente em casa, eu recomendo. O Tiago estava dando as primeiras instruções para todas as pessoas ali, né? Enquanto ele estava falando, eu já estava começando a sentir, vindo aquilo ali. Eu estava vindo aquele processo ali, pensei que ia sair alguma coisa. Ok, começamos a consagração. Já de primeiro momento, tá, que eu entrei no processo, eu já vi que era diferente das outras vezes. Nas outras vezes eu via muito, vocês podem ver no meu vídeo anterior da consagração, eu via muitas luzes, cores diferentes, geometrias sagradas, parece que ia aumentando ali a geometria. Nessa vez não. Nessa vez, a maioria do tempo, eu passei com luzes, era um local bem escuro, tá? Isso, só para vocês saberem, é uma câmera regenerativa que eu estava, tá? Então, estava bem escuro, com luzes neon e rosa, e tinha, até vim fazer aqui para mostrar para vocês, tinha essa grade aqui, ó, essa grade que tem nas janelas. Eu via claramente essas grades. Daí, uau, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas vamos ver o que veio. Já de início, no que começou aquela música que eu até gosto muito, né? Vai banindo pela terra e ar, vai banindo para purificar. No que começou nessa música, já veio a primeira, já saiu coisas de dentro de mim, líquidos muito escuros, né? Daí, ok, começamos, eu comecei realmente a olhar aquela prisão e daí começa a vir o entendimento por que você está ali. Primeiramente foi me mostrado o meu corpo muito pesado. Quem me conhece sabe que eu há acho que mais de 30 anos eu trabalho com essa situação de peso. E não é questão de não investir nisso. Nossa, eu gastei muito dinheiro, tanto em remédio quanto em nutricionistas. Em Portugal até o pessoal ria de mim, o Gê ria de mim, que uma vez 3 meses, eu não comia nada. Eu fui numa nutricionista, ela falou tudo para mim fazer, e eu fui lá e comprei a loja inteira de coisas que ela me mandava comer. Eu fiquei os 3 meses, quando terminou, acho que não emagreci, acho que 1 quilo, nem isso. Então, realmente, eu venho de um processo bem intenso disso e nunca conseguia resolver. Bom, o processo de gordura pode ser de várias coisas, pode ser falta de exercício, pode ser comida, pode ser hormônios, tem N situações. O meu pode até ser um pouco, a minha alimentação ela é muito correta, eu escorrego um pouco às vezes em doce, tá? Não vou ser, quero ser verdadeira aí com vocês, né? Dou essa escorregada no doce. Mas no restante eu procuro ser bastante correta, tá? Estou fazendo exercícios, então estou começando a cuidar do meu corpo. Daí foi me mostrado que realmente esse meu corpo, eu realmente tinha contratos espirituais para mim manter a gordura no corpo. Por quê? Porque a minha ancestralidade, ela traz abusos, tanto abusos físicos mesmo, tá? Quanto abusos, eu falo que são abusos contra o seu corpo. O que eu chamo de abusos contra o seu corpo? Como eu fazia, trabalhar até meia-noite, quando eu tinha que sustentar filhos pequenos. Então isso é um abuso do teu corpo. Esse trabalhar demais, esse não ter tempo para você, realmente só trabalho. Muitas pessoas estão presas nisso, né? Trabalho, dorme, nem se conectam com ela, nem com o corpo, nem com nada, e realmente continua a vida assim. São pilotos automáticos ali, escravos ali do trabalho, né? E eu vivi por muitos anos assim, infelizmente, né? Daí trabalhei esse acordo, tanto na questão de abusos, como eu tinha também, isso eu já cortei. Olha que interessante, eu cortei, mas ainda tenho no meu corpo. Eu já tinha cortado esse programa, que eu tinha um programa de querer ajudar muito as pessoas, de parece que querer carregar todo mundo no colo, até financeiramente. Isso eu já cortei da minha vida. Tá? E quem faz isso, um dia fale comigo que eu falo por que eu cortei isso, né? Porque você está atrapalhando a sua vida e está atrapalhando o outro de crescer, tá?
Daí realmente trabalhei todos esses acordos do corpo, ok, tudo bem, foi bastante demorado. Depois eu percebia que eles vinham apertando o meu corpo desde as pernas vinha até aqui. A vez passada eu tinha trabalhado essa região maxilar e tudo. Eles trabalharam o meu corpo todo. Eu sentia aquele aperto, assim, aquele aperto, daí parava. Vários apertos, assim, no meu corpo. E daí passou essa parte, né? Daí eu comecei a perceber, veio assim bem escrito na minha frente uma crença que eu carregava em mim. Mas eu carregava bem profundo, porque eu realmente não tinha consciência dessa crença. Eu só, depois que, qual era essa crença que eu tinha dentro de mim? Que as pessoas ricas, elas têm acordo com o lado negro, para elas ficarem ricas. Era uma crença que eu devo ter comprado, devo ter visto, não sei de onde, nem quero saber de onde que estava, mas estava em mim. Eu trabalhei a crença, essa libertação dessa crença, né? Tá? Trabalhei bastante, eu vi que eu fazia programações. A última que eu fiz também, eu até recomendo pessoas a fazerem quando tomar água, tá? Quando forem tomar água, porque a água trabalha o nosso corpo. Nosso corpo quase que é totalmente água, né? Então essa água trabalha o nosso corpo. Quando for tomar água, fazer algumas afirmações. E ali eu usei luz, liberdade e eu sou suficiente. Luz, liberdade e eu sou suficiente. Eu até tinha trabalhado na semana com o pessoal essa questão nós fizemos um trabalho grande mesmo, a nível de você, não adianta você às vezes só falar, você tem que trabalhar muito a nível do teu inconsciente, essa afirmação, essa programação, né? Mas eu ali repetia tudo isso, ok? Depois passou um pouquinho, daí eles dão um descanso para você, tá? Dá uma descansada, daí eu acho que foi na segunda tomada do ayahuasca que eu tomei mais um pouquinho. Daí começaram as atualizações de memórias. O que são essas atualizações? Tudo o que você viveu na sua vida, todas as coisas que te impactaram mais, qualquer trauma, qualquer situação mais difícil que você teve. E não achem, gente, que é só traumas assim de acidentes, ou de acontecer alguma coisa, de uma separação, ou de uma morte. Não são só esses traumas pesados. São traumas menores que fica gravado no nosso corpo. Daí eu trabalho essa atualização de traumas com atualização de memórias com os clientes, mas a nível mental, a nível de atualização de memórias, mas a nível cientificamente. O que eu aprendi na parte científica, como é feito essa atualização. Então até o momento eu trabalhava isso, só que já há mais de um mês eu já recebi essa intuição de trabalhar mais o corpo, essa liberação de memórias do nosso corpo, que seria o nosso corpo etérico, que grava essas memórias. Tá? E eu comecei a receber esse trabalho, só que com tecnologia muito mais avançada, né? O que acontecia? Vim aqui desse meu lado da minha mente, eu sentia que estava sendo trabalhado aqui, às vezes eu via imagens, eu vi mulher com filho, eu vi casais, eu via várias coisas. Era trabalhado aquela crença, aquele ponto de vista, aquele trauma que eu podia ter tido, era trabalhado aquilo. Daí eu ali na consagração eu pensava assim, nossa, eu tenho que gravar isso, porque eu tenho que lembrar todas as coisas que eu estou trabalhando, tá? O que eu estou realmente atualizando, né? Eu tenho que lembrar disso, tá? Daí a pouco vinha algo assim, pá, tirava totalmente da minha memória. Aconteceu, eu acredito que umas 5 ou 6 vezes isso, tá? Eu via, uma hora vi no meu lado direito, tá sendo trabalhado aqui, eu via ali as situações, a interação, tá? E entendia aquilo, tá? Entendia como é que era aquilo, só que dali a pouco saía da minha consciência, quer dizer, foi saindo do meu corpo etérico, toda essa questão de memórias que eu tinha acumulados. Daí vocês dizem assim, por que isso? Enquanto você não tirar toda essa parte que você carrega em seu corpo, de memórias, na sua mente, crenças, padrões limitantes, pontos de vista, enquanto você carregar pontos de vista, eu não consigo, isso não é para mim, não vai acontecer, não vai acontecer, a tua vida vai ficar ali
parada, né? Às vezes você até mentalmente pode querer, mas o seu corpo tem um registro ali que te impede a você ir à frente. Então foi trabalhado tudo isso de uma maneira assim intensa, né? Depois deu uma acalmada, eu até fui na casa de banho, depois resolvi deitar, deitei, né? Que é um processo, nas vezes anteriores, é um processo mais de calma. Antes eu me comunicava com eles e até pedia, vocês podem ver no meu vídeo anterior que eu pedi algumas viagens e tal, tá? Eu até pedi algumas coisas, era o momento de você relaxar ali e pedir alguma coisa nessa conexão. Eu realmente relaxei nesse momento, deitei ali e fiquei em total conexão com o meu corpo. O meu corpo estava numa paz, numa homeostase de equilíbrio, de bem-estar, que eu não queria mais nada. Eu cheguei no último grau ali, naquele momento, né? Eu sou suficiente, eu não preciso de mais nada. Daí eu percebia que as energias da Kundalini, elas vão vindo, né? Quando você faz a ativação da Kundalini, as energias vêm de baixo e sobem, né, para cima. Elas vinham até aqui, mais ou menos, no coração e voltavam. Vinha aquela onda, eu sentia completamente ali e voltava, tá? Vinham ondas e voltava. E eu naquele estado ali, eu até fui tentar pedir alguma coisa, daí eu pensei, daí não tinha vontade, daí eu pensei assim, nossa, eu fiquei sem desejo nenhum. O meu ego foi trabalhado. E essa foi a melhor coisa que aconteceu, tá? Eu saí da parte do desejar, do querer. A maioria já deve saber que na Nova Terra, quando você faz um pedido, você não faz do teu desejo. Eu quero isso, eu preciso disso, eu tenho que acontecer isso. Não perca tempo fazendo isso. Porque, olha, quando você fala isso, você está pedindo do desespero, da escassez, como se você não tivesse isso. Você não vai conseguir alcançar esse teu desejo. Você tem que fazer os teus desejos, você se sentindo suficiente, você se sentindo empoderado, você se sentindo completo. Quando o teu corpo começa a vibrar, e para mim estava vibrando tudo isso, você não precisa mais pedir para Deus, para Criador, tá? Ou para o seu corpo, o que você quer. Eles já sabem. Você pode, se você quiser, você pode fazer visualizações, tá? Fazer visualizações, já se vê nesse local que você quer chegar, mas ensine também o seu corpo a alcançar o que você quer. Exemplo, uma pessoa realmente quer um carro. As pessoas que têm carro, elas primeiramente, para você conseguir, pode ver como tem mulheres às vezes que não conseguem aprender a dirigir. Elas demoram anos para aprender a dirigir, porque elas não se sentem seguras. O segura aqui é o primeiro chakra que nós trabalhamos, da segurança. Então trabalhe todas essas questões primeiro, tá? Toda essa segurança, todo esse conforto, esse bem-estar que você tem em dirigir, essa alegria. Isso você pode trabalhar em você, você pode ter todos esses sentimentos antes de ter o carro, tá? Quando você tiver todos esses sentimentos em você, já integrados no teu corpo, você realmente, você já acessa esse carro. É que nem tem pessoas, quando querem também relacionamentos. Quando você quer um relacionamento, você tem que limpar primeiro tudo o que você tinha de outros relacionamentos antigos. Porque se você não limpar tudo isso, você vai atrair, muda a pessoa, muda o rosto da pessoa, muda os atores da nossa vida, mas você vai atrair de pessoas parecidas, tá? Ou vai atrair pessoas ainda que vão te mostrar onde que você tem que crescer, o que você tem que aprender. E às vezes os relacionamentos não são tão fáceis nesse sentido. Então, muito melhor você primeiro se trabalhar em você, pelo menos um nível melhor, para estar vibrando num nível melhor, para conseguir atrair relacionamentos mais saudáveis, tá? Onde existe realmente parceria, e não o que acontece na maioria dos relacionamentos aqui, né? Tá? Então,
Eu achei assim, esse processo de cocriação da nova Terra, é claro que isso tem que ser aprofundado, eu estou falando muito superficialmente para vocês, tem que ser aprofundado, mas realmente é você começar a trabalhar em você, nas suas crenças, nos seus padrões, e também todo esse teu empoderamento, no seu se sentir suficiente. Quem quer mais dinheiro, se imagine, o que é que você se sentiria morando numa mansão, o que você faria? Com certeza não são as coisas que você faz hoje, levantando chateado, levantando reclamando, fazendo fofoquinha da vida do outro, tá? A pessoa rica não age assim, tá? Ela realmente está muito mais voltada para a vida dela do que para a vida de outras pessoas. Então é uma análise geral da onde que você quer chegar para o que você carrega hoje. A hora que você ajustar tudo isso, tá? E tirando essas crenças que nem eu tinha, né, da riqueza, que um acordo que eu tinha, que eu acho que foi um dos últimos que eu tirei, porque eu já trabalhei muito em mim, você vai realmente acessando as coisas sem nem perceber. Tá? Um abraço para vocês.